Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos juntos refletir a palavra de hoje. Hoje estamos falando sobre estar à disposição de Deus, ou seja, se colocar a serviço de Deus. Vamos começar com o Salmo 99. Em algumas Bíblias pode ser Salmo 100, dependendo da tradução aí que você tiver. Salmo 99, na minha Bíblia, que é a edição Ave Maria, é o louvor universal. Vai dizer assim: aclamai o Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né, este salmo. Sua fidelidade se estende de geração em geração, ou seja, é eterna. Passam-se as gerações e tudo será eterno. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. Hora da Graça. Hora da Graça. Unindo o céu e a terra. É graça de Deus ouvirmos sua palavra. É graça de Deus refletirmos a sua palavra. Bom, o primeiro versículo deste salmo começa dizendo: aclamai ao Senhor por toda a terra. É louvar o Senhor. Aclamar é louvar, é aplaudir, né? É diferente de clamar. Clamar é chamá-lo, é pedir seu socorro. Aclamar é colocá-lo acima, é exaltá-lo. Então já começa o salmo mandando a gente louvar o Senhor, aclamar. Veja, o salmista ele não pergunta se você está bem, se você não está bem, se você está passando por momentos fáceis ou difíceis, de alegria ou de tristeza, de saúde ou doença, de pobreza ou riqueza. Não, ele já começa te dando uma ordem: aclamai o Senhor. Paulo vai dizer: em tudo dai graça, não murmureis, orai sem cessar, Jesus diz para nós. Então a primeira coisa que o Salmo já nos ordena: aclamai o Senhor. Não interessa como você está agora, aclamai o Senhor. Mesmo que seja um momento difícil, dolorido, aclamai o Senhor por toda a terra. E quando o Salmo diz por toda a terra, ele está dizendo em qualquer lugar que você estiver. Se você está em casa, aclamai o Senhor. Se você vai para a igreja, aclamai o Senhor. Se você vai para o seu trabalho, aclamai ao Senhor. Se está no hospital, aclamai ao Senhor. Se está no presídio, aclamai ao Senhor. Em toda a terra, aclamai ao Senhor. É uma ordem. É a palavra de Deus que nos faz aclamar ao Senhor. É a primeira coisa que nós devemos fazer. E por que a gente começa dizendo que aclamar ao Senhor é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Porque para servir ao Senhor, a minha primeira atitude deve ser vida de oração. Aclamar ao Senhor nada mais é do que se colocar em oração. Mas veja, claro que durante todo o teu dia você não tem como ficar o dia inteiro rezando. Você tem suas obrigações, você tem seu trabalho, você
de oração. Porque cada mistério você para, medita, conversa com Deus, absorve. Às vezes tem pessoas que leem os trechos da Bíblia em cada mistério. Isso é oração. E tem aquela tua conversa particular com Deus. Não é aquela conversa de orações prontas, sabe? Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, a Cruz Sagrada. Não é aquela oração pronta, não. É o teu diálogo mesmo com Deus. Se apresentando a Ele: Senhor, aqui estou neste momento, quero te ouvir, te apresentar minha vida, te apresento meu dia, minha família, minhas dores. E te peço, Senhor, dá-me força para superar as dificuldades desse dia, suportar. Agradecendo também, obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Tudo é teu, tudo foste tu que me deste. E aí você vai criando uma intimidade com Deus. Quanto mais eu converso com alguém, mais íntimo dela eu me torno. Daqui a pouco eu estou me tornando confidente dela, né? Ela vai contar as suas confidências, eu vou contar as minhas. Porque criou-se uma relação. E oração é justamente isso, é criar esta relação com Deus. Este relacionamento com Deus. Porque a gente pode ter relação com qualquer pessoa. Agora, relacionamento é outra história. Me relacionar com alguém é muito mais do que ter uma relação. Me relacionar com alguém é ter intimidade com essa pessoa. Você entende? Então, a vida de oração é um eterno relacionamento com Deus. É preciso ouvir o Senhor. É preciso parar para escutar o que o Senhor tem a dizer para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5:17 vai dizer isso, né? Escutar o Senhor. É preciso parar para ter essa intimidade com o Senhor. Ouvir o que Ele tem a dizer para nós. Se você não escuta, como você vai ser instruído? Olha, quando o teu chefe te chama, né, para te dar alguma orientação, se você não escutar, você vai conseguir executar o trabalho de forma satisfatória? Não, você tem que parar para ouvir. É ou não é? Então assim é o Senhor. Assim é o Senhor. É estar sempre atento ao que o Senhor vai dizer. É ouvir na oração o que o Senhor vai dizer. Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 8, vai dizer para nós: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. Veja a relação que a gente cria. Agora, preste atenção como é que Tiago começa. Aproximai-vos de Deus. Ou seja, a primeira atitude é tua. A iniciativa é tua. Aproximai-vos. Você se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Deus está sempre atento a nós. Na hora que a gente disser: Senhor, vem cá, Ele se aproxima de nós. Quando você clama a Deus, quando você chama pelo nome de Deus, Ele já está escutando. Ele já corre para chegar junto de você. É como um pai atento que quando você diz pai, ele já, na hora de prontidão, ele responde: oi, filho. Assim é Deus. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago diz isso para nós. Esta é uma grande lição, né? E é tão simples. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de muita coisa. Eu só preciso olhar para o céu. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora, isto é uma intimidade. Quando o Tiago diz aproximai-vos de Deus, ele não está dizendo assim, de vez em quando olhe para cima, olhe para o céu. De vez em quando. Porque assim, eu posso chamar Deus só no momento que eu preciso. Tô doente, meu Deus, me ajuda, né? Ou um perigo está acontecendo, ai meu Deus. A gente tem essa mania, né? Às vezes não sabe nem o que está dizendo, ai meu Deus. Eu vejo tanta gente dizer assim, ah, meu Deus é poderoso. No momento de necessidade, assim. Uma vez eu vi uma reportagem ao vivo, né, na TV, sobre uma desapropriação de terreno, né? E tinha lá um carro, um trator, né, derrubando as casas que tinha lá. E era
Vamos chamar do modo popular, era uma invasão. As pessoas invadiram aquele terreno e começou a construir casas. E tinha lá uma casa em construção. E aí, na hora que a repórter foi entrevistar um rapaz, é claro que isso não é julgamento, viu, gente? Não estou julgando o rapaz, não. Mas você percebe uma pessoa quando é de Deus e uma pessoa que não é de Deus, né? E aí esse rapaz disse para ela assim: chegaram aqui, derrubaram tudo, não perguntaram nada. E aí começou a esculhambar o poder público, né? Com um linguajar um pouquinho pesado. Que a repórter até pediu para ele se acalmar um pouquinho. Calma, você tá ao vivo, para não falar bobagem. E aí depois que ele terminou tudo, aí ele disse: não, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus é pai, não é padastro. Olha, veja o momento que a gente lembra de Deus, né? Esse é o maior defeito do ser humano. É procurar o Senhor quando está na pior. Esse é o pior defeito. É claro que Ele vai nos atender, porque o Senhor é misericordioso. Na hora da dor, na hora da tribulação, na hora que está tudo errado, se você chama por Deus, Ele vai vir, porque Ele é misericordioso. E Ele é fiel. Ele não te abandona, por mais que você o abandone. Mas o Senhor, Ele sempre, o tempo inteiro, Ele pede para ter intimidade com você. E ter intimidade com Deus não é só na hora que está tudo ruim, não. Porque aí você não vai ter uma relação de intimidade, você não vai ter um relacionamento de intimidade com Deus, não. Você vai estar colocando Deus como seu servo. Eu só chamo Deus quando eu preciso. Isso não é relacionamento de intimidade. Não é. Ou seja, quando está tudo bem, eu esqueço de Deus, né? É preciso criar um relacionamento com Deus. Se você quer servi-lo, este é o primeiro passo. Criar um relacionamento. E aí perpassa por muitas outras coisas. A primeira é a vida de oração. Depois cumprir os preceitos, ir à Santa Missa. Comungar. É o tripé de quem quer ser servo. É a oração, é a palavra de Deus e a comunhão. É esse o tripé. E palavra de Deus e comunhão se encontra na missa. Você tem que ir à missa. Se você quer criar essa íntima relação com Deus. E veja, o apogeu da nossa relação com Deus é a comunhão. Ele estará em nós e nós nele. Comunhão, comum união. É preciso estar intimamente ligado ao Senhor. Se eu quero servir bem. Porque veja, de nada vai adiantar eu chegar aqui nesse microfone da rádio, abrir o microfone, vou falar de Deus, se eu não tenho intimidade com Ele. Vai ser palavras ao vento. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Antes de falar de Deus, eu tenho que falar com Deus. E tenho que deixar que Ele fale comigo. Minha oração não pode ser um monólogo. Eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Terminei minha oração. Não é assim. Isso não é oração. Isso é um discurso, um monólogo. Uma pregação para Deus. Olha, que ousadia de nossa parte. Não. O relacionamento é quando você fala e escuta. Às vezes você tem que escutar primeiro para depois falar. Às vezes você tem que falar primeiro para depois escutar. Mas tem que ter um diálogo. Isso é relacionamento. Então a minha oração começa eu invocando o meu Senhor, e aí eu falo com Ele e paro para ouvi-lo. Eita, Paulo, Ele vai falar comigo? Vai. É claro que vai. Vai falar por meio da palavra, vai falar por meio de uma inspiração que Ele te dá, um pensamento que Ele coloca no teu coração. Por exemplo, ontem pela manhã, eu estava em casa rezando, depois de uma reunião que eu tive na escola da minha filha, e quando eu cheguei em casa, na minha cabeça veio uma música e não saía da minha cabeça essa música. E eu rezava e você tem uma ideia, eu não conseguia rezar o texto, de tanto que essa música veio martelando na minha cabeça. Eu tive que, depois de tentar rezar, ligar a TV para fazer uma adoração. Estava tendo adoração Santíssima na Canção Nova. E tinha uma música na minha cabeça, na minha mente, que não saía de minha mente. E claro, isso tudo foi uma resposta de orações que eu falava com Deus e perguntava: Senhor, o que fazer, de que maneira, como tenho que me portar? E aí Ele me coloca essa música no coração. E eu fiquei
Eu só fechei os olhos e cantando música em pensamento, porque vinha forte, não saía da minha cabeça, que era: eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E ali o Senhor ia me impelindo a pedir ao Senhor: me quebra, Senhor, me faz de novo, me faz um vaso novo, me transforma. E ali eu fui entendendo, né, que a resposta para as coisas que eu pedi a Deus era: eu estou te fazendo novo, meu filho, eu estou te moldando, você é um barro nas minhas mãos, eu estou te dando forma. E aí isto primeiro tem a minha atitude, porque o que Deus faz por mim é uma resposta daquilo que eu me coloco à disposição. Eu me coloquei nas mãos de Deus para que Ele me transforme. É o meu desejo. Então o que é que Deus faz? Este é o teu desejo? Vou te transformar. Então rezar a Deus é isso, se colocar à disposição para o que Ele deseja. Ele deseja me transformar, eu também desejo. Então tá aí, estou em tuas mãos. E ali eu entendi. Tanto que depois que essa música veio ao meu coração, eu nem precisei rezar o texto depois. Eu vim rezar agora à noite, depois, vindo para cá para o trabalho. Eu fui fazer a adoração ao Santíssimo e aí a alegria tomou conta do meu coração de novo. Deus já me preencheu. Porque tem horas que a gente, né, fica triste, uma certa angústia. Senhor, o que fazer? E aí Ele sempre fala. E não demora não, viu? É rapidinho que Ele fala com a gente. Não demora. Pra você ter uma ideia, teve um dia que eu saí daqui, logo de manhã cedo, e nesse dia eu estava, olhe, pense num momento que você está desanimado, desesperançoso. Pronto, saí daqui nesse dia e eu vou para casa rezando o terço. E quando eu rezo o terço, eu não rezo terço em 20 minutos, eu rezo em 40 minutos, quase uma hora. Por quê? Porque eu converso mesmo com Deus, eu converso mesmo com Maria, com Nossa Senhora. Antes de começar o terço, né, termina as 3 Ave Marias, antes de começar o primeiro mistério, eu vou conversar com Deus e com Nossa Senhora para entregar aquela oração. Por quem eu estou rezando, qual é o meu oferecimento. E só nesse oferecimento eu gasto uns 15 a 20 minutos. Falando com o Senhor, falando com a mãe, conversando mesmo. Olha, mãe, te entrego o meu dia. Mãe, sabe, está sendo difícil. Mãe, me ajuda a ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho. Me ajuda a ser melhor para Deus. Me instrui, me mostra o caminho. Eu vou conversando com ela, sabe? E ela vai falando comigo ao mesmo tempo. Às vezes no meio da conversa eu estou aqui falando com Nossa Senhora e de repente ela fala, eu faço: tá bom, mãe, tá certo, eu sei. Tá certo, mãe, é isso mesmo. Mas tu sabe como é difícil, né, mãe? É complicado. Mas eu vou seguir o teu conselho. E nesse dia, minha gente, quando eu saí daqui desanimado, a ponto de querer, sabe, não acreditar em mais nada, não desistir nunca, mas não acreditar mais. Sabe quando você chega a um ponto que você desacredita, não espera mais nada? Tava eu nesse dia. E aí eu fui com o meu texto na mão, fazendo a minha caminhada, olhei para a mãe e disse: mãe, hoje eu vou só rezar. Hoje eu não vou conversar, vou falar nada, eu vou só rezar. E é claro que a mãe, é claro que o Espírito Santo perceberam o meu desânimo. E na hora que eu disse assim: mãe, hoje eu vou só rezar. Na hora, ela disse assim: reza, filho. É como se ela dissesse: tá bom, reze. Daqui a pouco a gente conversa. Reze. E olha que chegava momentos, tinha mistérios que eu parava e ficava pensando em outras coisas, em outros problemas, e ela vinha e fazia: reza, filho. Era. E aí eu voltava a rezar, mas só rezei. Eu sei que nesse dia eu rezei em 15 minutos, foi rápido. Depois que eu rezei, dei o fonezinho de ouvido e coloquei num playlist de música católica que eu tenho no celular. E aí quando eu começo a ouvir, primeira música que vem: eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar.
Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como um sirineu, Cristo vai lhe ajudar. E nessa hora, quando eu ouvi essa canção, eu olhei para o céu e disse: como a senhora é rápida, hein? Gente, eu fui caminhando na rua e chorando, as lágrimas caindo, as pessoas olhavam para mim, mas era uma lágrima de alegria. Eu estava recebendo um afago da mãe, um carinho. Era um carinho de Deus. Por quê? Porque existe uma intimidade. Existe uma relação ali com Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Sabe? É como se a mãe pegasse o filho assim, colocasse diante do pai e dissesse: olha, nosso filho tá mal, tá triste. E aí o pai vai fazendo ali um carinho na gente. Vai dizendo pra gente: calma, filho, não desista. Eu tô com você, eu sei que a cruz está pesada, mas eu te ajudo. Você vai carregar, mas eu vou te ajudar a suportar o peso. Não se preocupa, um dia essa dor vai passar. Veja que consolo, que conforto. E foi uma música atrás da outra falando comigo. Depois veio a Adriana Arides cantando uma canção maravilhosa, dizendo: não existe dor, não existe nada que Deus não possa resolver. Não existe mágoa que Deus não possa curar. Espere em Deus, confie em Deus, que tudo vai dar certo. Olha para aí. Seja feliz, viva a cantar. Cante as maravilhas que Deus fez na sua vida. Olha, o louvor. No meio da dor, louve. E, gente, era uma música atrás da outra. Depois, logo em seguida, veio a música da Salete. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda Deus. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Só Deus não passará. Só Deus permanecerá. Só Deus, o seu amor que vive em mim. Olha, tudo vai passar. Fica tranquilo, filho. Isto é relacionamento com Deus. É intimidade. Deus só responde a quem pergunta. Deus só responde a quem pergunta. Se você não tem essa intimidade com Deus, como é que você vai ter resposta de Deus? Vai não. Porque Deus só fala com quem quer falar com Ele. Quem não quer falar com Ele, Ele respeita. Ele respeita. Sabe aquela história de que não brigam dois quando um não quer? Pronto, não conversam dois quando um não quer. Então Deus só vai falar com você se você falar com Ele. É claro que Ele está o tempo todo ali, mostrando que está perto, mostrando que está ali. Atento, porque na hora que eu disser Senhor, opa, fala, filho, estou aqui. Então é preciso criar uma intimidade com Deus. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. E com isso, estar atento o que Ele vai dizer. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Samuel disse o que ao Senhor? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Olha que coisa belíssima. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Quantas vezes o nosso coração não é incomodado por Deus, sabe? Você fica inquieto, você fica para lá e para cá. Nessa hora, pare tudo, olhe para o céu e diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Ele vai falar com você. Terminou a tua oração? Diga isso. Quando você terminar de falar, diga ao Senhor: pronto, Senhor, agora fala que o teu servo escuta. E muitas vezes Deus vai falar com a gente algo que a gente não entende, algo que para nós não faz sentido. Você vai olhar para Ele e vai dizer: sim, Senhor, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a minha situação? Não faz sentido, Senhor. Por que estás mandando eu fazer isso? Não faz sentido para mim. Veja bem, para Abraão também não fazia sentido entregar seu próprio filho, ir para um lugar que ele não conhecia. Para Maria também não fazia sentido muita coisa. Ter um filho sendo virgem,
Tanto que ela perguntou, como vai ser isso se eu sou virgem? Então, para ela não fazia muita coisa sentido. Na vida com Jesus, muita coisa também não fazia sentido para Maria. Por exemplo, a visita dos reis magos. Ela sabia que aquele era o filho de Deus, mas por que aqueles reis magos estavam ali? Para ela não fazia sentido. Mas Lucas vai dizer isso. Quando Jesus fica no templo e ela fica lá, ela e José, feito doido, procurando Jesus. Nesses dois momentos, para ela não fazia sentido. E ela vai escutar coisas que no momento ela não entende, ela precisava aprender. Mas o que é que Lucas vai dizer para a gente nesses dois momentos? Maria acolhia tudo em seu coração, guardava tudo em seu coração. Então muitas vezes Deus vai dizer coisas que não faz sentido para nós, mas fará sentido no futuro. Como ele vai dizer na palavra, agora não entendes, mas entenderás no futuro. E muitas vezes ele vai nos dar ordens que a gente também não compreende, que a gente não entende. Abraão, por exemplo, sai da tua terra, pega a tua família e vai. Para onde, Senhor? Deus não falou. Ele só disse vai. Ali Abraão poderia dizer, eu vou para onde, Senhor? Me diga para onde eu vou primeiro que eu vou. Mas não, ele obedeceu. Tá, vamos. Não sabia para onde ele estava indo. Mas ele foi pela fé. Pela fé ele obedeceu. Ele foi. Maria, pela fé, obedeceu. Foi. Os apóstolos, quantos deles não deixaram tudo e seguiram Jesus? Veja Mateus, estava lá no seu trabalho, cobrando os impostos. Jesus olha para ele e diz, segue-me. O que é que Mateus faz? Deixou tudo e seguiu. Não perguntou nada, não questionou, somente obedeceu. Foi. Pedro, Tiago, André, estavam lá na pesca milagrosa. Jesus disse, farei de ti pescador de homens. Segue-me. Largaram tudo. Ali estava o seu sustento. Eu poderia dizer, Senhor, mas é o meu sustento. Como é que você vou largar tudo assim? E vou para onde? Mas foram, não questionaram, foram. Confiaram no seu Senhor. Isso é obediência pura, obediência plena. Para Pedro não fazia sentido jogar as redes em águas profundas. Aí o que é que Pedro faz? Senhor, pesquei a noite toda, não pesquei nada, joguei aqui, não tem nada. Mas por causa de tua palavra eu vou. Ou seja, em obediência eu vou. Quantas vezes, meu padre Zé Rinaldo, meu Deus do céu, esse homem é um santo. Quantas vezes eu dizia ao padre, quando ele me pedia alguma coisa que eu não concordava, que eu não entendia, eu dizia para ele, olha padre, eu vou fazer, por obediência. Ele sabe disso. Eu vou, padre, mas por obediência ao Senhor. Mas que eu concordo não. Que faz sentido para mim, faz não. Mas por obediência eu vou. Aí ele dizia sempre para mim, graças a Deus, meu filho, que é por obediência que você vai. Louvado seja Deus que você está indo por obediência. Porque quem obedece é feliz. Então é ter vida de oração e obedecer. Muita coisa não vai fazer sentido para você, mas acolha no coração e obedeça. É preciso obedecer às ordens. Estar atento. E uma vez tendo essa intimidade com Deus, uma vez obedecendo ao Senhor, uma vez seguindo suas ordens, é preciso amar acima de tudo. E amar, minha gente, é aceitar a cruz. Quer servir? Lucas 9:23. Pegue sua cruz. Eita, aí começa de fato o que é serviço a Deus. Porque servir a Deus, minha gente, requer renúncia. E veja, a ordem que eu estou seguindo: vida de oração, estar atento ao que Deus fala, obedecer suas ordens, amar a cruz. É um processo, você entende? Você precisa ter vida de oração primeiro, para estar atento ao que Deus vai falar, obedecer às ordens do que Ele falar, e em obedecendo às ordens, pegar a sua cruz e seguir. É todo um processo. Agora, eu só consigo pegar a cruz, eu só consigo amar a cruz, o serviço, a minha vida de servidão a Deus, quando eu começo a minha vida de oração, escuto o que Deus fala e obedeço. Eu não consigo amar sem Deus. É impossível amar sem Deus, porque Deus é amor. O amor é Ele. Não consigo amar sem Deus.
Então, pegar a sua cruz é uma concretização do meu relacionamento com Deus. Os discípulos pegaram sua cruz. Não sei como vai ser, Senhor. Estou largando aqui o sustento da minha família. Eita, é cruz. Vou pegar agora a minha cruz. Vai ser sofrimento, vai ser árduo, mas tenho que pegar a minha cruz. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, Paulo vai dizer para nós: todas as suas obras façais com amor. Olha, tudo faça com amor. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja sofrimento, faça com amor. Agora, como é que eu vou fazer com amor se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não converso com Deus, se eu não rezo, se eu não escuto? Não tem como eu amar sem Deus. Não tem, impossível. Sem Deus não existe amor. Como é que eu vou amar a cruz, minha gente? Veja, faz sentido isso? Na cruz Jesus morreu, minha gente. Cruz é sacrifício. Cruz é morrer para viver. Qual o sentido que se faz? Isso não entrava na cabeça dos judeus. Era loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Como é que eu vou amar a cruz? Não tem sentido isso. Deus vai muitas vezes nos mostrar e falar coisas que não têm sentido, mas eu preciso acolher no meu coração, como Maria acolheu. Então amar a cruz pode até não fazer sentido para algumas pessoas, mas eu só vou conseguir compreender isso se eu estiver em Deus. E aí eu vou amar a cruz, porque eu vou entender que pegar a minha cruz é morrer mesmo, é ir para a morte. Morrer para o mundo e viver para Deus. E aí ter a ousadia de dizer como Paulo: viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. É preciso amar acima de tudo. Porque, como disse o evangelho de ontem, nós vamos ter rejeição. Muitas pessoas vão rejeitar as coisas de Deus através de nós. Muitas pessoas não acreditarão em nós. Vão olhar para a gente e dizer: quem és tu para falar de Deus? Para mim. Sobretudo de nossa casa, né? Um profeta não é bem recebido em sua casa. Nunca é. Então dentro da tua casa muita gente não vai acreditar em você. Olha, tem um exemplo para dar de mim mesmo. Na minha missão, no comecinho dela, sim, já tinha um tempo de missão, o meu pai, seu Josemi, engraçado que meu pai foi quem me catequizou, mas chegou um momento que ele começou a se incomodar com o tanto que eu estava na igreja, com tantas pregações, com tantas reuniões, com tantas missões. Eu não parava, final de semana, o tempo inteiro em missão. E meu pai reclamando: que tanta missão é essa? Que tanta reunião é essa? Que tanta coisa é essa? E eu continuava, perseverando. Todo dia era um aperreio. E aí teve um dia, foi justamente no dia do meu aniversário. Eu fui pregar no EJC da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Boa Viagem. Eu me lembro disso. E aí eu chamei ele para ir comigo. E ele topou. E nós fomos. Ele viu a pregação do início ao fim. Quando terminou a pregação, ele olhou para mim e disse: eu não imaginava que você faria tudo isso. Era tudo isso que você fazia? Eu não sabia. Veja, eu disse para ele: não faço nada, quem faz é Deus. A partir dali, ele começou a ser a pessoa que mais me apoia na minha missão. Ele viu a glória de Deus em tudo aquilo que eu fazia. Parou de reclamar, começou a incentivar. Tinha finais de semana que ele perguntava: tem missão hoje não? Ele passou a ser meu parceiro. Quem lembra disso no programa Adoradores, ele tinha um quadro chamado Mensagem de Fé, que era ele que fazia essa mensagem de fé. Era 10 minutinhos ali, ele fazendo a sua reflexão. Então quer dizer, nós precisamos fazer tudo com amor. Absolutamente tudo com amor, para que os nossos comecem a compreender aquilo que a gente faz. Então nós teremos rejeição. E se a gente não amar o que a gente faz, a gente vai se frustrar. Ah, ninguém quer receber, eu vou fazer para quê? É preciso amar acima de tudo. Porque essas pessoas que nos rejeitarão, elas necessitam ser amadas. E nós vamos rezar por elas. Se não tem amor, não tem missão.
Minha gente, é todo um processo. João 16:33. A vez de ter tribulação no mundo, Jesus disse. Mas coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor. Se o mundo odiou Jesus, vai odiar a nós. Não adianta, nós somos participantes desse Cristo que foi odiado pelo mundo. Pois se prepare, neguinho, se prepare, neguinha. De forma carinhosa, viu? Para depois não ter gente dizendo por aí que eu sou racista. É cruz. Se você quer servir, entenda tudo isso. É preciso dar a vida. Marcos capítulo 8:35. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Agora, aquele que der a sua vida pelo nome de Cristo, este irá ganhar. É cruz. Você entende? Nós não podemos viver nesse evangelho infantilizado. Agora estou com Jesus, meus problemas acabaram. Não é organizações tabajara, não. Seus problemas acabaram. Não, quem disse isso? Tem um monte de seita por aí pregando isso. Venha para cá, agora você troca de carro, agora sua empresa cresce, agora sua vida financeira vai melhorar. É assim que estão pregando. Por aí. Venha para cá, porque agora você vai sair deste buraco. Este carro que você está aí, você vai conseguir um muito melhor do que isso, um carro do ano, do luxo. Vai conseguir daqui a pouco uma BMW. É isso que estão pregando por aí. E Jesus disse, quando for anunciar, diga que o reino de Deus está próximo. Não levem nada. Não levem absolutamente nada. É preciso estar despojado. Não levem túnica, não levem cinto, não levem sacola, 2 sandálias. Não levem absolutamente nada. Procurem lá uma casa digna e se hospedem. Ou seja, dependa dos outros. A providência divina é que deve ser a sua instrução. A providência divina. E aí tem gente que diz que se você acreditar em Jesus, você vai conseguir um carro do ano. E em sabendo tudo isso, aí sim, você vai fazer o que o salmo de hoje que nós usamos vai nos dizer. Versículo 2. Servi o Senhor com alegria. Vida de oração, estar atento à voz de Deus, obedecer às suas ordens, amar acima de tudo, aceitando a cruz, dando a vida pelo serviço de Deus e servindo com alegria. Pronto, vai se tornar um servo perfeito. Um servo que está com Deus. Agora a decisão é sua. Viu que ser servo de Deus não é somente ir para a missa? É muito mais coisa. E tinha muitas outras coisas, minha gente, que a gente podia falar aqui, mas o tempo não nos permite. Mas um dia, quando a gente fizer um retiro, quando a gente fizer uma pregação mais extensa, mais detalhada, você vai ver como servir a Deus não é tão simples assim como a gente imagina. Só vou somente para minha missa e tá tudo certo. Não, não é assim não. Vou somente para o meu grupo de oração e tá tudo certo. Não basta. Quanto mais eu faço para Deus, mais eu tenho que fazer. Porque Deus, minha gente, Ele pode ter 4 letrinhas no seu nome. Aliás, não é o nome de Deus, né? Porque Deus não tem nome. Ele mesmo disse, eu sou. Ponto. Mas veja, a gente chama Ele com 4 letrinhas, Deus. Mas essas 4 letrinhas não explicam quem Deus é. Tanto que quanto mais a gente aprende, mais tem a aprender. Minha gente, se Deus fosse se revelar a nós inteiramente, nem Ele conseguiria, porque Ele é eterno, não tem como Ele se mostrar, sabe, todo completo, porque Ele é infinito. E se Ele o tentasse fazer, a nossa cabeça ia torrar. A gente morreria. Não tem como. O Padre Reinaldo costuma dizer que se a gente tiver 1% da misericórdia de Deus, a gente transforma o mundo. Veja. Deus é imensurável, minha gente. Não tem como não. É por isso que eu sempre digo que a gente não pode estar dando crédito ao demônio que ele não tem. Dando poder ao demônio que ele não tem.
Tem gente que morre de medo do demônio. Ai, porque o demônio vai fazer, vai acontecer, porque o demônio tem poder. Aonde que o demônio tem poder, minha gente? O demônio não tem poder nenhum sobre nós. Como não, Paulo? Ele destrói a vida das pessoas. Destrói se você permitir. Se você deixar, ele vai destruir. Mas veja, ele não vai destruir, ele não vai agir em nós como Deus age. Deus tem poder. Ele transforma, ele ressuscita, ele conserta o que é impossível. Deus tem poder. O demônio não. Como é que o demônio age em nós? Hein, gente? É transformando uma coisa, é fazendo aparecer, obtendo, fazendo milagre? Não. O demônio age na nossa inteligência. Ele nos faz de marionete. Ele não tem poder nenhum sobre nós. Ele tem influência. Aí sim, ele influencia. Ele vai colocando coisas na nossa cabeça e a gente vai fazendo. Não é o demônio que faz, somos nós. Sob a influência dele, ele vai colocando na nossa cabeça. É como aquele fofoqueiro miserável que coloca um contra o outro. É isso que o demônio faz. O único poder que ele tem sobre nós é o poder de influenciar. Apenas. Mas na hora que você parar e dizer, peraí, cala a boca, vai de retro, Satanás, sai de perto de mim. Em nome de Jesus, acabou-se. Uma vida de oração, uma pessoa que vive de oração, o inferno inteiro pode se levantar, não consegue derrubar. Não derruba uma pessoa que reza. Não derruba. Então pare de dar ao demônio o que ele não tem. Pare de falar o que ele é, do que ele não é. Ao invés de você estar dando crédito ao demônio, foque no poder de Deus. Deus é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, como diz a canção de Tony Aço. Então quer servir a Deus? Vida de oração mesmo. Vida de oração. Esse é o primeiro passo. E Deus nos ama. Estará conosco em cada passo que a gente der. E se a gente não souber para onde ir, pergunte a Deus: para onde eu vou, Senhor? Que passo eu devo dar? Como eu devo te servir? Como eu devo, Senhor, seguir a voz do teu coração? Como é que eu devo caminhar? Como, Senhor, perceber quando estão precisando de mim, do meu amor? Pergunte para Deus. Deus tem todas as respostas que você precisa. Por quê? Porque quem ama, cuida. E Deus cuida de nós assim, falando conosco, nos abençoando, nos livrando do mal, fazendo as graças acontecer durante o nosso dia, na nossa vida. Então, comece a ouvir o Senhor. Comece agora. Vá pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo. Fala que o teu servo escuta, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala ao meu coração, inspira-me, Senhor. O que desejas para mim? O que desejas que eu faça? Diz, Senhor, eu estou aqui à tua disposição para te ouvir. Eu estou aqui à tua disposição para te servir, Senhor. E faz de mim um teu servo perfeito. Faz de mim, Senhor Jesus, um adorador. Dá-me um coração novo, um coração de adorador, Senhor. Tira de mim, Senhor, todas as minhas convicções, todas as minhas ideias. Tira de mim, Senhor Jesus, todos os planos que eu tenho. Não quero ouvir os meus planos, eu quero ouvir os teus. Então vem, Senhor, vem ao meu coração. Faz de minha vida a tua casa, a tua morada. Fala, Senhor, comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Fala que o teu servo escuta. E já começa louvando. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, tu és bondoso. Obrigado, Senhor, por escutar as nossas orações. E agora estou em tuas mãos, à tua disposição, para seguir os teus passos. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo o sempre. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Salmo 99, versículo 2 para você. Servi ao Senhor com alegria. Amém.
transformar tua voz em verdade, colocá-la em minha vida, fazer